No item C, o deslocamento agora é na direção de AZ. Repetindo todo o procedimento que vocês já viram dos dois passos anteriores, o que vai acontecer? O trabalho diferencial, eu vou calcular e na hora que eu aplicar o deslocamento na direção AZ, dá para perceber que somente me importa a componente do campo 300 AZ. Então, o nosso trabalho vai ser menos a carga, 20 vezes 10 é menos 6. Aqui eu já vou realizar direto o produto escalar. Então, vai sobrar aqui 300 como resultado do produto escalar, entre o campo e o deslocamento de 6 micrômetros na direção AZ, resultando no trabalho de menos 36 nanojoules. Ok? No item D, o problema fica mais interessante. Está sendo pedido para calcular qual o trabalho incremental quando o deslocamento se dá na direção do próprio campo. Bom, o deslocamento é de 6 micrômetros. Então eu preciso encontrar a direção e sentido desse deslocamento, e a direção e sentido vai ser dada pela direção do próprio campo elétrico. Então o trabalho incremental será menos que o campo elétrico. Agora, o meu deslocamento ΔL é de 6 micrômetros, porém a direção e sentido, a direção é a direção do campo elétrico, só que me interessa somente a direção e sentido. Então eu vou pegar o meu campo elétrico e vou dividir pelo seu módulo. Dessa forma eu vou ter um vetor unitário que aponta na mesma direção do campo elétrico, na mesma direção e sentido do campo elétrico, então eu vou conseguir calcular o trabalho realizado. Então, substituindo, menos, a nossa 20, 10 a menos 6. O campo elétrico, 200, 100, arro, menos 200, AFI, mais 300 AZ. O deslocamento é de 6 micrômetros. Resta ainda calcular a direção e sentido, né? Que é o E por seu módulo. Como não tem muito espaço aqui, eu vou calcular aqui embaixo E dividido por seu módulo. Então, 200, 100, arro, menos 200, AFI, mais 300, AZ, dividido pelo módulo 100, menos 200 ao quadrado, mais 300 ao quadrado. O trabalho incremental será, então, menos 20 vezes 6, menos 120, 10 a menos 12. Quando eu aplicar a propriedade distributiva ali nos componentes do campo, sem arro, a única componente que não vai se anular vai ser 100 ao quadrado. Depois eu vou ter menos 200 com menos 200, mais 200 ao quadrado, mais 300 ao quadrado, e eu tenho aqui a raiz quadrada de 100 quadrado, 200 ao quadrado, 300 ao quadrado. Rigorosamente falando, vou botar aqui menos, parênteses, para saber que isso veio do cálculo. O trabalho resultante será, todos esses cálculos resultam em menos 44,9 nanojoules. Então, isso é um exemplo de trabalho incremental. A gente fez o deslocamento na direção dos versores, dos vetores unitários arro, AFI e AZ. Fizemos na direção do campo e eu poderia fazer em qualquer direção do espaço, tá? Que é o que é feito no último item, né?
onde nós vamos calcular o trabalho incremental quando o deslocamento se dá na direção de um vetor dado. Item E, o trabalho incremental solicitado, ele é feito por 6 micrômetros na direção do vetor G. O que é o vetor G? O autor da questão não informou o que é, mas pouco importa para a gente. Eu simplesmente vou calcular o trabalho incremental pela definição, menos a carga, o campo e o deslocamento. A carga, como a gente viu, menos 20 microcoulombs. O campo elétrico, 200 arro, 100 arro, cismei com 200 hoje, menos 200 AFI, mais 300 AZ. O deslocamento de 6 micrômetros se dá na direção do vetor G. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no item anterior. Eu vou pegar aqui, colocar o vetor G. Como o deslocamento tem que ser de 6 micrômetros, eu vou dividir pelo seu módulo para tomar só a direção e sentido. Ele vai se tornar um vetor unitário. Assim, o trabalho incremental vai dar muito trabalho agora, com o perdão do trocadilho, porque na hora que eu substituir G, perceba que ele é dado no sistema de coordenadas cartesiano. Então, nós temos aqui 3 termos em coordenadas cilíndricas, 3 termos em coordenadas cartesianas. O produto escalar resultante vai dar uma expressão enorme, que mal cabe na minha pequena lousa, com 9 termos. Porém, da tabela dos produtos escalares, a gente sabe quanto é AX escalar a ρ, a cosseno φ, AX escalar a φ, AX escalar a Z. Aí depois nós sabemos também a y escalar a ρ, a y escalar a φ, a y escalar a Z e assim por diante. Se vocês fizerem esse trabalho, vocês vão chegar no seguinte resultado. O trabalho incremental de menos 41,8 nanojoule. Nós não discutimos o resultado, isso é importante fazer, né? Qual o significado do sinal negativo? Trabalho é energia, né? O sinal negativo, ele indica quem é que realizou o trabalho, né? Muitas vezes, se você desloca a carga na direção do campo e a carga é positiva, o que vai acontecer, né, é que quem está fazendo o trabalho de fato não é o agente, é o próprio campo. Por outro lado, quando você tenta fazer o deslocamento no sentido contrário, quem está fazendo o deslocamento passa a ser o agente, né? Então, a interpretação do sinal vai indicar quem de fato está gastando energia na realização desses trabalhos. Ok? No próximo vídeo nós vamos ver o trabalho não incremental, ou seja, o trabalho que é feito em deslocamentos que não podem ser considerados infinitesimais. Até lá!